começo essa apresentação com dados recentes que foram publicados essa semana pelo INCA, que são as novas estatísticas para o triênio de 2023 a 2025. E, de forma muito clara, a gente percebeu, apesar de 2 anos de pandemia, 2 anos de atraso diagnóstico, 2 anos de doenças avançadas, que eles conseguiram perceber, de forma óbvia, que o número de câncer está subindo no nosso país de forma assustadora. Quando a gente compara com os outros dados que a gente tinha, a gente consegue perceber aqui, ó, que os casos de câncer de mama, eles continuam subindo. A gente tinha previsto 66 mil novos casos a cada ano, a gente agora tem 73 mil novos casos a cada ano. E o câncer de mama está de forma tão importante agora que, depois dos tumores de pele não melanoma, é a primeira patologia do nosso país. 15% total dos cânceres do país são câncer de mama. Então, isso é extremamente relevante, porque a gente, infelizmente, passou o número, inclusive, de câncer de próstata. Então, agora, a gente precisa trabalhar muito mais e ter uma força muito maior naquilo que a gente faz. Como todo e qualquer cirurgião, eu não podia deixar de trazer algumas fotos dos meus pacientes. Então, vão ter algumas fotos, eu peço para vocês não se chocarem, porque, inclusive, tem uma colega que trabalha aqui comigo, da minha região, e muitos dos pacientes, é ela mesma que me manda lá da região. Então, sim, isso é o nosso dia a dia e bate na porta do posto de saúde, que é a atenção primária. E aí, quando a gente traz essa imagem aqui, o que a gente podia estar discutindo aqui hoje? O perfil de imogenicidade dos tumores. A gente ia falar de uma coisa super inovadora, atual. Ou a gente podia falar da linha do tempo do tratamento do melanoma com as imunoterapias, terapias-alvo, que são medicações extremamente caras, que estão nos olhos de todos os oncologistas, pelos valores que têm, pelos atrativos que trazem. Ou a gente podia falar de biópsia líquida, que é um conceito recente que a gente tem agora no tratamento do câncer de cólon, para saber se faz ou se não faz quimioterapia. Isso tudo são publicações recentes que a gente tem, mas qual que é o objetivo disso? Hoje, aos meus olhos, nenhum. A gente fala muito de medicina de precisão, oncologia de precisão. O que é isso? É uma oncologia diferenciada, individualizada para cada paciente e para cada tipo de tumor. Mas isso é um conceito do primeiro mundo, que foge muito da nossa realidade. Nós temos que entender que nós somos um país de extensão continental, nós somos quase um continente inteiro, uma população extremamente grande, e a gente precisa saber adequar os nossos recursos e o que a gente pode fazer. E dentro do que a gente tem hoje, com certeza, o caminho não vai ser esse. E aí eu falo para vocês, isso é o que chega no posto de saúde. Esse é um paciente que tem um carcinoma espinocelular de couro cabeludo. Isso aqui chegou para mim essa semana. Essa outra senhora aqui, ó, tem um melanoma no couro cabeludo. São tumores extremamente avançados. Isso choca a gente. Quando você vê um paciente chegando assim, você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Falei, a que ponto chegamos? Aonde estamos? E aí, outra lesão, ó. Uma lesão na região genital de uma mulher. E aí, então, hoje o câncer é um problema de saúde pública. Isso não é novidade nenhuma para ninguém. Eu estava conversando, acho que foi com o Vinícius e com o Gabriel mais cedo, com o Gabriel. As faculdades de medicina, quando eu me formei, isso já tem quase 10 anos, ela não nos preparava para oncologia. Porque, naquela época, o que mais matava não era o câncer, eram as doenças cardiovasculares. Então, quando eu me formei, eu sabia tratar uma hipertensão arterial, uma insuficiência cardíaca, e eu não sabia o que era o câncer, como que tratava o câncer, como que diagnosticava o câncer, seja ele em qualquer uma das suas variações, seja um câncer de pele, um câncer de estômago, um câncer de mama, um câncer de colo de útero, que com medidas simples a gente consegue ajudar bastante. Mas isso virou. Nos últimos anos, hoje o que mais mata, infelizmente, são as doenças oncológicas no nosso país. Então, as faculdades de medicina elas estão começando a se preocupar e criar a disciplina de oncologia dentro da grade curricular, o que é extremamente necessário, porque o que a gente está fazendo aqui vai refletir também, daqui a pouco, dentro das universidades. E a gente tem também, pelo INCA, que agora, para o nosso triênio, 704 mil novos casos a cada ano. Isso é um número extremamente elevado. E aí, o que a gente tem dentro do nosso sistema de saúde? Primeiro, acesso a toda a população brasileira.
todo mundo tem direito. E isso é extremamente necessário, porque tem hora que nem o plano de saúde vai poder ajudar a gente. Por exemplo, uma cirurgia de transplante, quem paga a medicação do transplantado é o SUS. Uma cirurgia, uma imunoterapia, quem paga? O SUS. Tratamento do HIV, quem paga? O SUS. Então, toda essa demanda vai recair sobre um sistema que tem que se gerenciar. Isso vai criando burocracias, vão criando entraves e barreiras que vão dificultando cada vez mais o que a gente faz no nosso dia a dia. E a gente sabe que a gente tem um princípio de igualdade, equidade, integralidade, que às vezes não são respeitados, mas cabe a nós, usuários do SUS, cidadãos brasileiros, recorrer a esses direitos nossos e exigir que eles sejam cumpridos. E hoje a gente sabe, hoje não, isso foi lá em 2019, que 80% da população brasileira utilizava o SUS. Com a pandemia, esse número pode ter aumentado, com certeza, porque, na dificuldade, a primeira coisa que a família faz é cortar o plano de saúde. Então, quem tinha um plano de saúde e não conseguiu bancar, também faz parte do SUS hoje. Isso vai aumentando cada vez mais a sobrecarga de um sistema. E aí, quando a gente pensa no SUS, a gente tem que pensar nos 3 setores da atenção. A atenção primária, secundária e terciária. Todo mundo já conhece isso daqui. A atenção primária é os ambulatórios, o posto de saúde. A atenção secundária, a gente vai ter os pronto-atendimentos, as clínicas de imagem, os centros, as clínicas de especialidade que a gente tem dentro de cada município e a atenção terciária são os hospitais que a gente tem. A gente tem que lembrar que a porta de entrada no SUS vai ser sempre a atenção primária. O primeiro local que o paciente deve procurar quando ele tem uma queixa é o posto de saúde. Então, por isso que a gente está aqui. O nosso paciente, muitas das vezes, ele não consegue chegar no posto de saúde porque a gente sabe que tem um número de atendimentos limitados, tem um número de consultas por dia, por semana, e às vezes ele tem uma demanda que não pode esperar. Às vezes ele entrou numa crise aguda, uma complicação mais importante, que não dá para esperar a consulta no posto de saúde, e ele entra pela janela. Ele vai lá na atenção secundária, lá no pronto-atendimento, e bate lá na porta do pronto-atendimento. O pronto-atendimento fala assim, a unidade básica não está fazendo o serviço dela, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí a gente vai criando subterfúgios para resolver um assunto que, na maioria das vezes, poderia ter começado lá atrás, dentro da unidade de saúde. E aí, eu vou trazer o primeiro caso clínico aqui para vocês. Apesar de ser médico, eu vou tentar não ser tão cirurgião, para vocês entenderem o que acontece com a gente no nosso dia a dia. É uma mulher de 65 anos que ela chega no posto de saúde queixando prurido vaginal. O que é isso? Coceira na região genital. Minha agenda está cheia, eu tenho que ir embora para assistir o Jogo do Brasil. Isso daí é uma candidíase, é uma alergia. Vou passar uma pomada e tchau, obrigado. O médico só escutou o que ela queria, deu a pomadinha, a paciente já ficou feliz e foi embora para casa. Essa é a foto, lá do início que a gente começou. Essa paciente tem um câncer de vulva avançado, aqui a região da virilha dela já com exposição dos linfonodos que estão ulcerados e tudo. Só que essa paciente, gente, ela não foi uma vez no meu consultório, não. Ela foi 7. E nenhuma das 7 eu tive a paciência de examinar ela. Eu, uma pessoa hipotética, tá, gente? 7 vezes. Na 7ª, procurei outro médico, e esse médico resolveu examinar e viu essa situação. Fez uma biópsia, era um câncer de vulva. E aí chegou para mim. E aí eu tive que fazer uma cirurgia extremamente alargada. A gente fez uma mutilação imensa, mas, graças a Deus, a medicina nos ensina formas de reconstruir, e a gente conseguiu fazer toda a reconstrução da vulva dela, apesar da cicatriz imensa. A gente conseguiu tratar uma doença horrível, porque um colega lá atrás, no posto de saúde, não examinou a sua paciente. Então, no lugar mais simples, no lugar que o médico mais tem tempo para escutar o seu paciente, é no posto de saúde, ele não fez o seu serviço. E quando eu falo médico, eu falo toda a equipe da saúde, porque a gente sabe que a enfermeira, o enfermeiro, ele também faz a rotina da saúde da mulher, ele também podia ter examinado, falado com o médico. A gente tem mecanismos para não deixar chegar nesse ponto. Às vezes, a gente que não quer usar. Outro caso, uma menina de 22 anos. Isso aí bate lá atrás, no meu projeto de intervenção na comunidade, quando eu fiz a minha especialização. Eu percebi, nos 3 primeiros meses que eu estava na unidade de saúde, que tinha muita gestante adolescente. Então,
gravidez na adolescência é um fator de risco. A gente fez um projeto de intervenção para tentar reduzir isso. E aí, olha a situação. 22 anos, atraso menstrual de 4 meses e a barriga está crescendo. O que é isso? Gravidez. Vamos começar o pré-natal. Aí está aí o pré-natal. Um câncer de ovário horrível, extremamente avançado, que eu tive que fazer uma esterectomia numa menina de 22 anos de idade. Então, isso choca a gente. Você fala assim, poxa, o que eu estou fazendo no meu posto de saúde? O que eu estou fazendo? Na maioria das vezes, a gente está preocupado, de verdade. Eu tinha uma rotina no posto que era assim, segunda-feira era o hiperdia. Era o dia de fazer as receitas de pressão alta e diabetes, pesar, medir todo mundo e medir a pressão de todo mundo. Era isso que a gente fazia. Na terça, 20 consultas de manhã, 20 consultas à tarde. Quarta, 20 consultas de manhã, de tarde, puericultura. Quinta-feira, o que aparecesse a gente resolvia. Na sexta era folga. Quando que eu ia ter tempo no posto de saúde para atentar a isso? Nunca. E aí eu trago para vocês, eu estava falando com alguns colegas aqui mais cedo, acho que foi com a Dani. Tem colegas que trabalham comigo, eu sou cirurgião oncológico, então eu trabalho com radio-oncologistas e com oncologistas clínicos, que desconhecem esse painel. Não conhecem a legislação que rege a nossa própria profissão, o que é quase um absurdo e um disparate. Por quê? Não adianta você saber prescrever tamoxifeno para o câncer de mama ou doxirubicina para o câncer de mama, se você não entende que esse paciente tem necessidades e demandas que você precisa conhecer isso daqui para você trabalhar. A gente começou essa história toda lá em 93, com a Portaria 170. A Portaria 170, ela, de forma inicial, o que ela fazia? Ela determinava alguns critérios mínimos para os hospitais se credenciarem no tratamento do câncer. Isso lá em 93. Foi nossa primeira organização dentro do sistema público de saúde para o tratamento do paciente oncológico. E a gente tem alguns marcos que chamam muita atenção e que a gente acaba conhecendo de cor mesmo, e a gente tem que saber, porque é isso que faz toda a diferença, que foi, em 2008, a lei da mamografia, que foi atualizada agora em 2022, por isso eu deixei aqui, a nova lei da mamografia. Em 2012, a lei federal 2.732, que é a lei dos 60 dias, e em 2019, a lei dos 30 dias, que é a 13.896. E também, em 2018, a lei do registro compulsório. Bruno, aonde você aprendeu isso? Foi na sua formação? Não, eu não aprendi isso na faculdade. Eu não aprendi isso na residência de cirurgia geral, nem na residência de cirurgia oncológica. Eu precisei fazer um mestrado, ser desafiado pelo meu orientador, que não acreditou no meu projeto. E aí eu falei assim, então eu vou mostrar para ele que isso funciona ou que isso não funciona. E o meu projeto de pesquisa foi exatamente para provar que a lei dos 60 dias, sozinha, não tinha força para resolver nada. E quando eu estava para defender o meu mestrado, saiu a lei dos 30 dias. Então, assim, foi casando tudo certinho. E depois que eu acabei a residência, que eu acabei o mestrado, que eu fui assumir a minha atividade propriamente dita dentro do hospital como coordenador da cirurgia oncológica, eu descobri que aquilo que eu aprendi no meu mestrado era o que mais estava ajudando os meus pacientes. Por quê? Na maioria das vezes, a gente faz algumas solicitações, a gente pede algumas coisas que a gente sempre vai ouvir um não. Mas se você conhece os mecanismos, você consegue sair das barreiras com muitas facilidades. Então, isso é uma linha do tempo, de forma mais simples para vocês entenderem. Todo paciente vai chegar, como eu disse para vocês, na porta de entrada no posto de saúde. Então, está aqui. Ele vai ter os sinais e sintomas, eles vão ser percebidos pelo paciente e ele vai procurar a unidade básica de saúde. Então, quando a gente fala em oncologia, todo mundo pensa no hospital, nas clínicas e cirurgia, mas a gente esquece que a ponta é no posto de saúde. Então, o médico que está lá, ele tem que estar apto, o enfermeiro, a equipe tem que estar apta para receber esse paciente, para acolher esse paciente e para saber diagnosticar as doenças. E, às vezes, mesmo sabendo, a gente também tem alguns entraves. Por exemplo, eu já expliquei isso algumas vezes, o paciente chega com uma queixa de sangramento nas fezes. Qual é o primeiro exame que a gente vai pedir? No posto de saúde tem que ser o sangue oculto. E se ele vier positivo? Você tem que repetir o sangue oculto. Ou seja, você está só atrasando seu diagnóstico. E depois que você tem 2 positivos, aí que você pode encaminhar para o coloproctologista e ele vai pedir a colonoscopia. Isso tudo são regras que o SUS coloca.
Mas se você sabe a oncologia, se você entende a demanda do seu paciente, aí você percebeu que ele emagreceu, que o trânsito intestinal, o que é isso? Ele está com dificuldade para evacuar e que ele está sangrando pelas fezes, você tem uma alta suspeição oncológica aí. E a partir disso, você não tem que pedir sangue oculto, você não tem que pedir avaliação do coloproctologista, você tem que saber o que você tem que fazer. O diagnóstico é por colonoscopia, eu vou pedir uma colonoscopia. Mas lá na Secretaria de Saúde, esse pedido vai ser barrado. Não se você conhecer as leis. E por isso que a gente está aqui. Porque a unidade básica precisa se estruturar nesse sentido. E aí, ó, entre a data do início dos sintomas e a data do diagnóstico, é o período que a gente tem para fazer os exames. Aqui, a lei dos 30 dias ela tem que funcionar. A gente tem visto a lei dos 30 dias funcionando só a partir da avaliação do especialista, do cirurgião oncológico, do oncologista, mas está errado. A lei dos 30 dias é para quando o paciente chegar até a mim, lá no hospital, ele já estiver com todos os exames prontos na mão. Por isso, a atenção primária ela é extremamente relevante nesse sentido. E depois que a gente tiver a data do diagnóstico, olha só, os 30 dias eles já eram para ter passado. A gente vai ter a data do início do tratamento e entre esses dois períodos aqui é que a gente vai ter a aplicação da lei dos 60 dias. Mas isso a gente precisa conhecer e entender para poder exigir isso. Então, de uma forma bem simples, como é que funciona o diagnóstico do câncer? A primeira coisa, o paciente tem que ter uma queixa. E esse paciente ele vai lá, como eu disse na porta de entrada, ele vai contar uma história para o médico, o que ele está sentindo, o que ele percebeu. Aí o médico vai perguntar sobre a família dele, se alguém na família teve alguma coisa parecida com aquilo. E ele vai pedir os primeiros exames. Isso aqui, gente, é atenção primária. Isso é posto de saúde, UBS. A investigação diagnóstica, geralmente, ela acaba caindo junto com a confirmação da biópsia na atenção secundária. Exatamente porque esse hiato aqui, ó, as pessoas não conhecem o pulo do gato, que eu vou contar para vocês e vocês vão levar para todas as regiões para a gente tentar, não é burlar o sistema, mas fazer a lei se cumprir dentro do que a gente precisa. E, a partir disso, a gente vai ter aqui na atenção terciária o tratamento, seja com cirurgia, quimioterapia, ou radioterapia, um tratamento multimodal, isso é indiferente, mas a gente tem, dentro de uma estruturação que a gente aprende lá atrás, cada um no seu setor fazendo o seu serviço. E aí eu volto aqui de novo nesse painel para vocês entenderem. A lei dos 30 dias, que está aqui embaixo, e a lei dos 60 dias, casando de forma significativa com o que a gente se propõe. E aí, no mês passado, eu estava no TJCC, também a convite da FEMAMA, que foi uma grata surpresa. A doutora Mara falou assim, você é um advocacy. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, o que é isso, né? Falei, bom, é um elogio, vou ficar feliz. E aí eu cheguei em casa e, santo Google, site da FEMAMA, vamos descobrir o que é isso. E eu fiquei feliz pelo elogio, porque eu não sabia, e realmente é o que eu faço no meu dia a dia. A gente faz sem saber, mas é importante a gente conhecer. E aí eu coloquei essa frase aqui, ó, do Abel Salazar, que o médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe. Esse é o profissional de saúde que está só preocupado em tratar a doença. Ele esquece que tem toda uma trajetória do paciente, que o paciente tem todas as suas demandas, todas as suas necessidades e que ele precisa de auxílio. Porque se para a gente que tem estudo já é difícil, imagina para a nossa população, que a grande maioria tem um grau de escolaridade extremamente baixo. Então, por que isso aqui é importante? Se a gente conhece isso daqui, a gente resolve muito fácil os nossos problemas. Por exemplo, e eu já tive que fazer isso algumas vezes, só para vocês entenderem. Eu estava com uma paciente, uns 45, 50 anos, a queixa dela era dor no joelho. E aí ela chegou para mim com um raio-x que mostrava uma alteração no osso do fêmur, próximo da articulação do joelho. E aí eu falei, bom, eu preciso de uma ressonância magnética. O município dela tem 3.000 habitantes. Aí ela começou a rir. Falei, doutor, eu nunca vou conseguir uma ressonância. Falei, não, por quê? Falei assim, porque a esposa do prefeito está com câncer e todo o dinheiro do município ele está gastando para levar ela para Barretos, para se tratar em Barretos. Então, a gente não tem nenhum exame, a gente não consegue nada. Gente, isso é chocante. E aí eu falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a ressonância e vou fazer uma cartinha para o prefeito. E aí você leva lá para o secretário de saúde, tá bom? Ela, tá bom, doutor.
Claro que eu não fiz uma cartinha, eu fiz um relatório médico, citando a lei dos 30 e dos 60 dias, avisando que a paciente já estava registrado em prontuário médico de uma UNACOM a autossuspeição oncológica e que, segundo a lei, a paciente tinha 30 dias para a realização dos seus exames. E, se não ocorresse, seria comunicado o Ministério da Saúde. Resumindo, com 20 dias a paciente voltou e a ressonância estava na minha mão. Né? Então, assim, graças a Deus, eu conheço a legislação e a paciente se beneficiou disso. Mas não pode ser só eu, Bruno, sabendo fazer isso. Se todo mundo souber fazer isso, aquela paciente que eu falei para vocês que fez lá o sangue oculto, o que ela podia fazer? Passou no PSF, o médico do PSF faz o relatório. Paciente com alta suspeição de tumor de intestino necessita de colonoscopia com urgência em função da lei de 30 e de 60 dias. Gente, quando você chega na Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde gela, que ele sabe assim, esse aqui sabe o que está fazendo. Eu estou furando a fila, burlando o sistema? Não. Eu estou dando para o paciente o que é direito dele. Não foi eu que inventei essa lei, não foi eu que sancionei ela. Mas se ela é direito adquirido, a gente tem que fazer ela se cumprir. Então, a gente precisa conhecer isso. E aí, qual que é a função, então, que a gente tem hoje? Primeira coisa, solucionar problema social. Isso é um problema social. Porque eu vejo alguns colegas, inclusive na instituição que eu trabalho, que falam assim, no SUS você vai demorar para conseguir esse exame. Então, faz uma vaquinha e paga. Está errado. Isso não está certo. É o que mais acontece. Infelizmente, é o que mais acontece. Porque tem colegas que, inclusive, pedem um PET. O PET custa R$5.000, gente. É muito dinheiro para uma família. Assim, eu vou até mais longe. A gente tem alguns colegas, um exame que nem é tão caro, instabilidade de microsatélite para câncer de intestino. É um exame que custa R$1.000. Mas para uma família que trabalha o mês inteiro para ganhar R$1.300, R$1.000 faz muita diferença. Então, a gente precisa entender e buscar formas de solucionar esses problemas. Eu tenho até um colega que fala assim, Bruno, você é cirurgião, você precisa focar na cirurgia. Eu quero ser operando o tempo inteiro. Você foi treinado para isso. Eu também quero fazer isso. Mas a gente tem um lado social que fala muito mais alto, que grita, que se a gente não ajudar essas pessoas, não adianta eu ser o melhor cirurgião que tem na cidade, porque meus pacientes só vão chegar com doenças avançadas e intratáveis. Ontem, eu operei um paciente de 42 anos de idade, que já fez uma cirurgia há 7 anos atrás de uma amputação de reto, ou seja, ele já tem uma colostomia definitiva. E ele fez um PET que apareceu mais 2 tumores no intestino. Eu tive que tirar o intestino inteiro grosso dele. O tumor estava invadindo a bexiga já. Se ele estivesse fazendo a colonoscopia anual, não teria chegado nesse ponto. Mas não. O médico preferiu falar para a família juntar dinheiro e fazer um PET. Até a família se organizar para juntar R$5.000, foram 3 anos. Então, são exames de alta complexidade e o caminho está errado. Não é assim que se acompanha um paciente oncológico. E hoje, o que a gente tem? A gente precisa influenciar políticas públicas, a gente está aqui fazendo isso agora, e exigir e buscar melhorias para os projetos que já existem e criar novos projetos dentro do que a gente se propõe no nosso dia a dia. Então, eu volto nessa imagem de novo da atenção primária, secundária e terciária. É claro que a atenção secundária e terciária ela vai estar mais envolvida com médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os outros profissionais da área da saúde, mas a gente tem dentro da atenção primária uma equipe de agentes comunitários de saúde, que não são profissionais de saúde, mas trabalham na saúde, e os profissionais do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o dentista, e todos eles vão auxiliar nesse processo dentro da unidade. Hoje, a gente mais precisa se organizar e entender que a demanda está mudando. E aquela rotina do captopril, da metformina, do losartana, ela é importante? Extremamente. Mas a gente tem que abrir os olhos para situações que estão muito mais ao nosso alcance. Por exemplo, os tumores, quando eles diagnosticados na fase inicial, a chance de cura é muito maior e o custo final do tratamento ele é muito menor. E a gente tem 2 coisas que são feitas no posto de saúde que são extremamente fundamentais e está na mão de todo mundo, que é a saúde da mulher, que a gente tem
citopatológico, né, o Papa Nicolau, e o exame clínico das mamas. A partir disso, a gente vai fazer a mamografia. Quando a gente pensa que o câncer de colo de útero, que agora, junto com o câncer de útero e o câncer de mama, está em primeiro lugar das paradas, o câncer de colo de útero ele é prevenível. Vacina. Aonde está a sala de vacina? Na unidade básica de saúde. Então, esse trabalho tem que começar lá. Essa conscientização tem que começar lá. A mamografia é outra coisa impressionante, que a gente até já discutiu no TJCC. O Outubro Rosa tem que ser o ano inteiro, né, Mayra? E aí essa frase, não sei se você teve a oportunidade de saber onde ela foi parar, mas quase que virou o slogan da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. O câncer não espera, tem que tratar o ano inteiro. Então, as sociedades estão se atentando para isso. E a gente começou isso há um mês atrás. E isso já está gerando repercussão. Então, a gente precisa saber isso, precisa correr atrás e entender os resultados. No município que eu trabalhava, eu comentei isso também. Eu fazia solicitação de mamografia. Os pacientes, de acordo com a legislação, tudo direitinho. E eu via que as pacientes não voltavam com a mamografia. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro. Aí outubro chegou assim, 60 resultados de mamografia para eu analisar. A Secretaria de Saúde tinha pactuado fazer mamografia só no Outubro Rosa. Não é rastreio? O que eu faço? Porque chegaram pacientes para mim que não tinham nada, mas chegaram categorias de RAD 4 para mim. E aí você fica assim, horrorizado, porque eram pacientes que eu tinha pedido lá no primeiro mês que eu cheguei no posto de saúde. Então, a gente também tem que se atentar a isso. Não adianta só a gente fazer a nossa parte, vou pedir o exame e o paciente que resolva, porque o paciente não sabe resolver. E, dentro disso, a gente tem aqui, talvez o elo que antes não tinha valor nenhum na corrente, e pode ser o elo mais forte hoje da corrente, que é o agente comunitário de saúde. Com a fala dos próximos palestrantes, isso vai ficar muito mais claro, mas na hora que a gente fala em navegação, esse talvez seja o ponto-chave da questão da navegação. Hoje eu faço navegação, junto com o pessoal lá de São João Nepomuceno, uma microrregião de Juiz de Fora, e a gente consegue fazer a navegação clínica, mas tem a navegação não clínica. E eles talvez sejam os pontos-chave nessa situação. Então, o que cabe para a equipe médica? Seja ela no posto de saúde ou em qualquer lugar que ela esteja, tem que fazer as hipóteses diagnósticas. O médico tem que pensar que esse paciente pode ter algum tipo de câncer. E se ele tiver algum tipo de câncer, qual câncer é esse? Para ele poder ir atrás daquilo ali, baseado na legislação. Eu não vou sair pedindo exame desregrado para todo mundo, mas eu preciso entender dentro daquilo que eu estou imaginando que esteja acontecendo, para eu poder fazer o melhor para o paciente. Fazer os encaminhamentos para as unidades secundárias e terciárias, porque depois que ele tem o resultado do exame, aí já sai da responsabilidade dele e ele tem que referenciar para o centro de tratamento. Então, se ele conseguir já mandar para o centro de tratamento esse paciente com o diagnóstico feito, tudo anda muito mais rápido e tudo funciona de forma muito melhor. E também a instituição de medidas de cuidados paliativos, que é outra coisa que a gente vê que tem uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande. A lei de 60 dias, ela é uma lei muito abrangente, mas ela tem algumas peculiaridades. Tumores de pele não melanoma não são contemplados pela lei. E aí vejam aquela foto daquele primeiro paciente com tumor no couro cabeludo. Como que um paciente com tumor daquele não vai ser contemplado pela legislação? Então, isso é uma coisa que a gente precisa rever. Os cânceres de tireoide também não são contemplados pela legislação, exceto aqueles de mau prognóstico. Mas o mau prognóstico ele é tão ruim que o paciente, depois do diagnóstico, ele vive entre 30 e 60 dias e não mais do que isso, que é o tumor de tireoide anaplásico, é o mais grave que a gente tem. E aqueles pacientes com doenças oncológicas avançadas, com necessidade de cuidados paliativos, eles também não são contemplados pela lei dos 60 dias. Então, assim, pensando que nossos pacientes estão cada vez com doença mais avançada, quase que os nossos pacientes estão perdendo a lei dos 60 dias. Por isso que a gente tem que brigar pelo diagnóstico precoce. E quando a gente pensa na equipe de enfermagem, seja o enfermeiro, o técnico,
hoje, principalmente na navegação clínica, o cuidado com as feridas, que é uma coisa assim, extremamente relevante. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês. Que às vezes chega no posto de saúde e ninguém quer fazer o curativo daquela ferida. E às vezes é uma coisa muito simples, que pode facilitar a vida do paciente. E os agentes comunitários, como eu falei para vocês, dentro da navegação não clínica, e os profissionais do NASF dentro do posto de saúde como uma rede de apoio. Não uma rede de apoio familiar, mas uma rede de apoio dentro do sistema de saúde, com assistente social, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta na reabilitação, e por aí segue. E como é que a gente resolve isso? A gente discutiu isso muito no TJCC. O Conect SUS, ele pode se tornar uma ferramenta que vai unir a atenção primária, secundária e terciária. Porque muitas das vezes, mesmo com aquelas guias de referência e contra-referência, aquilo é terrível, porque você nunca entende a letra de quem está escrevendo, e você também não sabe se vai chegar na mão de quem tem que chegar, com uma plataforma que você tem os dados do seu paciente ali, às vezes o paciente, isso acontece muito comigo, o paciente viaja 3, 4 horas de carro para passar em consulta comigo. Quando ele chega lá, o senhor trouxe os exames? Não. A senhora trouxe os exames? Não, doutor, não sabia que precisava. Viajou 4 horas para passar numa consulta com um oncologista que demora uma vida para conseguir, porque a agenda é super lotada, e não levou os exames. Se a gente tem na plataforma, a gente tem uma forma de transitar isso daí. Então, isso é uma das coisas que pode nos auxiliar de forma muito significativa. E hoje eu falo assim para vocês, Juiz de Fora, que é onde eu resido, tem aproximadamente 600 mil habitantes. É uma população transitória, porque tem algumas universidades, então constantemente está mudando, e a gente atende todo município, todos os municípios ao nosso redor. Nós somos em 9 cirurgiões oncológicos. Dos 9, para 600 mil já está pouco. Para as outras cidades no entorno, fica menos ainda. A Thalita está aqui, que sabe que eu estou falando a verdade. Eu sou o único que está fazendo SUS. Ou seja, a demanda está extremamente grande. Perdeu uma consulta porque não levou o exame, ou porque lá no posto de saúde não foi avisado para o paciente o dia e a hora da consulta na Unacom. Isso são coisas que com o Conect SUS a gente consegue resolver. Porque isso aqui não é só entre médico, enfermeiro, não. O paciente tem acesso a isso daí. É o paciente que vai mexendo ali, vai colocando os dados, as informações dele. E a outra coisa que a gente tem é a navegação, que eu tive a grata surpresa de conhecer também no meu mestrado, que foi uma das propostas que a gente colocou como um dos mecanismos de auxiliar a lei dos 60 dias, e a gente está vendo isso de forma cada dia mais forte, mais vigorosa, o empoderamento das instituições, das pacientes, dos pacientes como um todo, para garantir os seus direitos. E aí, essa é uma imagem, aqui é uma lesão de pele, é um carcinoma espinocelular na perna. Você fala assim, tinha quantos centímetros? 3. Mais a margem que a gente tem que dar, a gente fez uma cirurgia que a gente tirou mais ou menos em uns 10 centímetros de pele. Se a gente tivesse no primeiro mundo, seria fácil. Você pega uma pele sintética, coloca ali, troca curativo e pronto, põe na câmara hiperbárica, faz um curativo de alta tecnologia. Mas eu estou no Brasil, numa cidade que não tá, tem vezes que falta tamoxifeno, que não pode faltar. Isso daqui, elástico, gominha, não sei como é que vocês conhecem. Eu mandei reesterilizar e fiz um procedimento que chama sutura elástica, para aproximar e acelerar o processo de cicatrização. Mas eu não consigo ver isso aqui todo dia, dentro do meu ambulatório. Aí vem a minha amiga, lá na Asfesser, Bruno, manda para mim que eu vou fazer o curativo para você, vou te mandando foto semanalmente, você vai acompanhando a distância. Se mudar, eu te aviso. E a gente fez o curativo e funcionou. Outro caso, esse paciente aqui é um melanoma recidivado. Melanoma, hoje, com as tecnologias mais modernas e tops que a gente tem, tratamento é imunoterapia. Mas a imunoterapia, no SUS, fica em torno de 70 a 80 mil por mês para cada paciente. O SUS não banca, tem que judicializar. Aí vira uma guerra. Eu preciso resolver, o paciente não consegue deitar de costas. Fui lá, fiz a ressecção extensa, deixei uma área exposta aí de quase 30 centímetros. A gente usou as técnicas de cirurgia plástica, rodou 2 retalhos, um para cima. A gente ainda conseguiu até simetrizar os glúteos para não ficar muito deformado. Só que esse paciente evoluiu com uma deiscência no ponto mais alto do retalho. Mas isso aqui é o menor dos problemas, isso aqui ficou excelente. Foi curativo diário no posto de saúde, esse paciente está ótimo, não apresenta mais nada, consegue deitar, consegue dormir, consegue trabalhar, é o que a gente tem no nosso dia a dia.
Esse aqui é outro paciente, ó, chegou para mim 6 meses deitado de lado. Ele não conseguia nem sentar, na região acima dos glúteos também. Um sarcoma extremamente grande. Cirurgia higiênica. A doença dele já estava invadindo os ossos da bacia. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que dar qualidade de vida. Aí eu falo assim para vocês. O agente comunitário de saúde ele tem que passar todo dia nas casas da micro-região dele. Ninguém viu isso? Tem uma pessoa acamada, tem 6 meses. Ô, doutor, fui lá na casa do seu Joaquim, ele está deitado, tem 6 meses, ele não sai da cama. Será que você não quer lá fazer uma visita domiciliar para ver o que está acontecendo? Faz o exame físico, identifica a lesão, manda para a gente de forma precoce, de forma rápida, para a gente tentar dar o mínimo de dignidade para esses pacientes. Tá? Então, como considerações finais, a atenção primária hoje ela é a porta de entrada para os pacientes dentro da rede SUS. E ela é extremamente importante. A gente precisa que o usuário entre por ela, para a gente conseguir seguir o caminho correto. E a gente consegue reduzir, se a gente seguir os passos direitinho, o período crítico desse paciente que vai à peregrinação. É uma longa jornada dentro da rede. É tão burocrático, é tanto aparato, mas se a gente conhece a legislação, se a gente conhece os mecanismos, se a gente faz os relatórios, as justificativas, a gente vai permitir que esses pacientes tenham acesso ao diagnóstico, aos exames de estadiamento e ao tratamento mais rápido. E doenças diagnosticadas precocemente, como eu já disse, sem atraso, vai aumentar a chance de cura desses pacientes, a qualidade de vida e principalmente a sobrevida desses pacientes. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, ao convite da FEMAMA e a minha família que está sempre do meu lado me apoiando naquilo que eu faço. Obrigado.